Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. Episódio número 9 do Aprendi com Manhã. Ai, 9 tem uma simbologia muito grande pra mim, porque é o número de Yansan, que é meu orixá, a minha mãe que me protege por onde eu vou. Independente da sua crença, né? Todo mundo crê em alguma coisa. Seja na ciência, seja na espiritualidade, enfim. E eu creio muito na espiritualidade. E esse é o último episódio de 2023 e eu sou muito, muito, muito grata. Eu vou tentar ser breve nesse episódio porque a gata habla. Mas o dia que eu tô gravando esse episódio eu tô muito, 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 muito grata por tudo. E eu acho que 2023 foi um dos anos mais desafiadores da minha vida, com mais plot twist, que significa reviravolta. Mas hoje eu acordei com a sensação de paz, sabe? De que eu tô exatamente onde eu deveria estar. Pedi pra manhã gravar um áudio com os desejos dela pra 2024. Sobe o som aí, Adolfo. Então, minha filha, que seja um Natal rico, de muita paz, de muita luz e de muita harmonia para todos nós. E que esse ano de 2024 nos traga muita luz, muitas energias positivas e que melhore, né? A gente pede todos os anos, mas é assim mesmo. Vamos pedir, vamos confiar, orar com o nosso bom Deus para que teremos um ano de muita luz em nossas vidas. Viu, minha filha? Esse é o meu desejo para esse novo ano que se inicia, 2024. Tá bom, minha filha? Tenha uma boa noite, cheia de paz na presença de Deus. E é isso, minha mãe, como vocês já perceberam, manhã sempre tem desejos muito simples, de acordo com a realidade dela, mas muito genuínos, né? O que é que a gente quer pra nossa vida? Saúde, paz, prosperidade, realizações. Eu acho engraçado que todo mundo que me conhece, assim, naquela primeira impressão, e que eu falo que eu moro fora e que eu fui pra Irlanda, sem saber inglês e tal, me acha muito corajosa. E eu acho que eu sou muito corajosa também. Eu também acho, concordo. Porém, a coragem, ela não quer dizer que você não tenha medo, né? Não é a ausência de medo, pelo contrário. E eu tava conversando com uma amiga minha hoje, né? A Bruna. Amiga, provavelmente você tá escutando isso agora. E Bruna, toda vez que eu conto algo pra ela, ou que eu tô muito aflita, ela me traz uma... Como é que eu posso dizer? Parece que ela firma o pé no chão. Inclusive, o quarto episódio, se eu não me engano, é com Bruna, que foi a convidada, a Bruna Freitas. E é uma grande amiga que se tornou família. E a reflexão que ela me trouxe aqui foi muito bom. É, eu compartilhei um acontecimento com ela e ela me mandou essa mensagem aqui. Amiga, infelizmente não existe nada minimamente feliz, intenso, interessante nessa vida que não traga consigo a possibilidade da dor. Tudo nessa vida que é bom tem junto essa possibilidade, viver inclusive, mas a gente não deve deixar de viver. O medo ele é positivo porque nos protege, mas não se paralisa. E você nasceu do movimento, você é esse ser mobilizador. Tem coisas na vida que são tão boas que já trazem consigo o medo da dor, mas viver cada dia, o dia em si, focado no presente, na felicidade que isso traz, vale qualquer circunstância. E você tá vivendo, sendo feliz, se fazendo feliz, sendo feita feliz, e se importa mais que o amanhã. E assim, Bruna é psicóloga, né? Então eu acho que ela tem esse dom de definir momentos e de trazer essa firmeza quando eu conto alguma coisa pra ela. E isso define muito quando a gente pensa, né,
nessa finalização de um ano. Acho que a gente faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu. E eu, particularmente, sou uma pessoa que eu tenho. Acho que a minha vida me colocou nas circunstâncias de planejar tudo, sabe? Eu sou a pessoa que eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos, né? Profissionalmente falando, financeiramente falando, emocionalmente falando. E eu acho que eu sempre, desde de 2020, né? Desde da pandemia ali, eu acho que eu fui entendendo que nem tudo tá sob o nosso controle 100%. E fui experienciando novos aprendizados que me fizeram entender isso de uma forma mais palpável e abrir mão um pouco do controle. O ano de 2023 foi um ano que, assim, se me contassem, nesse mesmo momento, ano passado, que eu estaria do jeito que eu estou hoje, vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu não acreditaria. E olha que eu acredito muito em previsões, assim, se alguma entidade me falar alguma coisa e tal, eu acredito muito, né? Porque eu acredito na espiritualidade e eu acredito na mediunidade. Não são previsões, é que nem previsão do tempo. Pra quem não acredita, eu sei que pode ser confuso, mas assim, às vezes tem a previsão do tempo lá que vai ter 40% de chance de chover. E às vezes não chove. Então, a previsão, né, quando você faz ali também um jogo de cartas, enfim, um jogo de búzios, independente do que você acredite, ela te dá uma previsão, uma probabilidade daquilo acontecer. E se me dessem assim 10% de chance ou 90% de chance de probabilidade do que ia acontecer agora, eu ia falar, gata, pelo amor de Deus, deixa de maluquice. E aqui estou eu, né? Vivendo coisas que não foram planejadas, que não estavam no meu controle, mas que no final das contas eu estou feliz. E o que é felicidade, né? Eu acho que eu sou muito do movimento, como a Bruna disse nesse texto. Eu tô sempre me movendo e eu tô sempre pensando, cara, vai com medo mesmo. Eu sou essa pessoa, sempre fui, né? Sempre fui quando decidi fazer a faculdade de jornalismo, mesmo sem saber se teria dinheiro para pagar a faculdade de direito. Quando decidi construir a casa com minha mãe com 16 anos, mesmo sem saber se eu continuaria no trabalho que eu tinha acabado de começar. Na época eu recebia R$ 700 e R$ 600 era para pagar as coisas da casa. R$ 100 era um dinheirinho ali que eu guardava, porque assim, nessa época eu tinha o quê? Há 10 anos, R$ 100 até que valia alguma coisa, né? Mas eu vivia pra isso. E morrendo de medo, né? Porque iniciar uma construção e parar no meio do caminho é um risco. Eu também tive medo quando comecei a planejar ir pra Irlanda. Eu acho que, como eu já falei em outros episódios, foi a coisa mais insana que eu fiz na minha vida. E eu acho que depois disso, não tem quem me diga que eu não consiga algo. Essa fase que eu tô hoje, vivendo profissionalmente e financeiramente, não é exatamente onde eu queria estar. Pensei em estar melhor. Eu planejei estar em outro lugar, na verdade. Acho que o melhor e o pior também é bem relativo, né? Mas emocionalmente falando, eu não tô no lugar onde eu planejei estar, mas eu acho que eu estou num lugar melhor. Eu aprendi muito. E é louco como a gente quer que tudo na vida esteja 100% alinhado o tempo todo de emocional, a parte emocional, a parte financeira, a parte profissional. Seria a vida perfeita, não é mesmo? Tá tudo alinhadinho 100%, sem tirar nem pôr. E eu sou essa pessoa que eu gosto de estar tudo alinhadinho, porque eu acho que eu me cobro demais. Eu já falei isso também nos 2 últimos episódios. Eu me cobro demais, porque tem momentos em que eu me sinto muito 100% responsável por tudo. E é muito louco isso, porque às vezes eu me sinto responsável por coisas que não estão no meu controle e que são de responsabilidade de outras pessoas. E é muito entender, sabe? E eu acho que os últimos acontecimentos na minha vida me fizeram entender que tem coisas que eu não sou responsável, tem sentimentos que não são meus, que são passageiros, angústias que a gente às vezes tem que se desapegar, né? Eu penso muito agora, né? Eu vou no Brasil em janeiro de 2024 e eu sei que tem uma versão minha
da indiara que tá na Bahia, indiara que mora fora, indiara profissionalmente falando, indiara comunicadora, indiara vendedora, indiara produtora de conteúdo, indiara amiga, indiara parceira, indiara filha. Eu tenho várias versões. E também tenho várias fases. E é muito louco como às vezes eu quero que todas elas se conectem de uma forma perfeita. Mas eu não sou perfeita. Você também não é. E a gente quer que o ano também de 2024 seja perfeito, mas ele também não vai ser. Então, pensando aqui em retrospectiva como o meu ano começou, né? Começou de uma forma muito planejada, porque eu tava no Brasil e eu precisei me planejar para estar no Brasil. Eu me dei de presente no Natal do ano passado uma viagem para Islândia. E aí em março eu já cheguei ali realizando essa viagem, né? Cheguei do Brasil e 2 semanas depois eu tava na Islândia, que foi assim um sonho. Ver a aurora boreal, tá na neve, pisar assim, ó, eu fiz boneco de neve. Logo depois tinha uma viagem que eu queria muito fazer, em maio eu fui pro Egito. E aí parece que meu ano ele foi andando certinho nos trilhos, né, do que seria o ideal pra mim, até junho. Eu fui pro show de Beyoncé, que eu fico sempre na dúvida, como é que você fala? Beyoncé, Beyoncé? Todo dia eu falo de um jeito, mas enfim. Fui pro show da Rainha Bey, e até aí também muito planejado, eu comprei esse ingresso em janeiro, né, eu tava ainda no Brasil, foi janeiro, foi fevereiro, mas eu ainda estava no Brasil quando eu comprei o ingresso. E depois do show, cara, parece que eu vi a minha vida passando, assim, ó, coisas acontecendo fora do controle, que assim, se eu sentasse pra poder contar pra você, a gente passaria aqui umas 3 horas. Do tanto de coisa que foi acontecendo e do tanto de sentimentos diferentes que veio surgindo nesse meio do caminho. De eu olhar e pensar, não sei se isso aqui vai acontecer, não sei se isso aqui vai funcionar. Eu que sempre tenho um controle do que eu sei, do que eu quero. Eu sou muito decidida, assim. Eu demoro de tomar uma decisão, na maioria das vezes, porque não sei se você acredita em signo, mas meu ascendente e minha lua é em Libra. E quem entende de signo sabe que Libriano, ele quando você tem Libra no mapa, você tem muita indecisão na vida. Sério. Até pra pedir uma coisa no cardápio de restaurante, eu vou demorar um tempinho pra poder escolher. Às vezes eu falo, escolhe aí pra mim. Quando você tiver com alguém, eu falo, escolhe aí pra mim. Mas grandes decisões, assim, na minha vida, quando eu tomo essa decisão, eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu sou muito focada e eu sou muito determinada também. E aí, de junho pra cá, eu tava ali, né, sempre, não sei. Numa indecisão que, mais do que normal, sabe? Que tava me ensinando coisas nesse período. Foram momentos angustiantes, foram momentos desafiadores que me puxaram totalmente pra fora da minha zona de conforto. Eu que achei que não estava. Eu me questiono muito. Não sei você, mas eu tô o tempo todo questionando as minhas próprias ações. Assim, eu tô fazendo isso aqui por quê? E eu acho que isso é uma prática também do autoconhecimento, que eu tô tentando entender muito o que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo o tempo todo. Então eu acho que isso tá mais ativo também depois da terapia. Mas eu sou uma pessoa muito noiada, né? Eu tenho muita noia. Tem um podcast que eu escuto que o nome é Noia Minha. E é engraçado que eu já escutei todos os episódios e eu me identifico em muitas noias, assim, que a Camila, né, que é a host do podcast, traz. E eu sempre tô trazendo essas noias, assim, pra mesa, assim, pensando, nossa, isso aqui é meu, isso aqui é de quem? É de manhã? Eu tô fazendo isso por quê? E, enfim, eu fico pensando, às vezes eu me perco nessas noias e, no final, eu sou muito da emoção também, porque eu sou canceriana, né? Então, canceriano, que bom que eu tenho Libra no meu mapa pra poder dar um equilíbrio, porque canceriano é dramático, é emocionado, mas eu sigo o meu coração. E é muito bonito ver que as ações e as escolhas que eu fiz com o coração me levaram para um lugar melhor, mesmo que por um período para um lugar de dor, e que a dor, como a Bruna disse, às vezes ela é inevitável, mas sempre vem para ensinar.
E é muito bonito também como essas escolhas que eu vou fazendo, eu não me arrependo depois. Eu sou muito do. Vou testar. E depois eu sei que eu vou aprender com isso. Dá até vontade de chorar porque por muito tempo eu não tinha. Eu não conseguia ter orgulho de mim como eu tenho hoje. E hoje eu sei, assim, o quanto. Eu entendo, né? Como eu tô muito me questionando, eu entendo de onde vem a minha força, que é. Eu falo disso muito no primeiro episódio. Eu entendo muito de onde vem a minha força, de onde vem a minha garra. E também entendo que eu não preciso ter essa garra o tempo todo. Mesmo sendo uma coisa que eu sei que eu vou estar sempre em constante aprendizado, porque são praticamente 27 anos segurando as pontas e falando: não, não, tá tudo bem. E hoje eu tô aprendendo a falar que também não tá tudo bem. E tá tudo bem, não tá tudo bem. Então, esse ano de 2023, um ano ímpar, né? Eu acho que um ano ímpar pra mim sempre tem um grande plot twist. 2019 foi quando eu fui pra Irlanda, 2021 foi quando eu saí da Irlanda, 2023 foi quando eu saí de um relacionamento que eu achava que seria o pra sempre. 2024 eu sei que vai ser um ano incrível. Eu tenho uma sensação de que vai ser um ano incrível. Eu acho que esse final de ano transformador tá me preparando para o 2024 incrível, porque geralmente anos pares, não são anos que me mudam tanto, mas são anos também que trazem muitos desafios e que me trazem realizações. E eu sei que o ano de 2024 vai me trazer muitas realizações, porque eu confio em mim, né? Independente da minha fé, independente da fé que você tem em algo maior ou algo externo a você, eu tenho muita fé em mim, na Indiara Vitória. Filha de Tânia, neta de Vevé, afilhada de Mira, de Valmir, amiga de tantas pessoas incríveis. Eu sou muito grata. E eu acho que é muito isso. Você emana coisas pro universo e você tem de volta, né? E eu encontro pessoas muito especiais no meu caminho. E essa última transformação que eu passei, né? Essa última grande coisa que eu passei na minha vida me trouxe pessoas muito especiais no caminho. E pessoas que talvez não fiquem na minha vida pra sempre. Eu espero que fique, mas talvez não fique. E tá tudo bem. Porque eu sei que essa pessoa veio pra me ensinar algo. E é muito bonito, né? Eu acho que o universo ele tá sempre entregando mensagens pra gente no sentido de: ei, vive isso aqui. Ei, vamos dar uma mudança nisso aqui. Eu acredito muito no que eu tenho, também em relação à espiritualidade. Eu sei que eu tenho uma intuição muito forte. Então eu sei que se a minha intuição tá falando tanto, tá gritando tanto, mesmo com tanto medo, que eu posso viver isso e que eu devo viver isso, é porque eu tenho que viver. Então eu sei que a minha intuição me levou pra Irlanda, a minha intuição me levou a realizar coisas que eu quebrei barreiras em todos os sentidos, eu fui percussora e pioneira. E é isso. Essa cronologia do tempo às vezes deixa a gente meio assim, né? Nossa, o ano tá acabando. Um novo ciclo se renova. Eu tô doida pra esse ano acabar. Porque o ano. Mas ao mesmo tempo eu tô assim, cara, que bom que eu passei do jeito que eu passei. Hoje eu consigo enxergar dessa forma. Há 3 meses eu não conseguia. Exatamente há 3 meses eu não conseguia enxergar dessa forma. Tava puta com esse ano. Mas hoje eu consigo. Então eu precisava passar por aquele momento pra chegar nesse. E é a gente apreciar esse processo. Eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a mim mesma e ao que eu tenho de espiritualidade, as pessoas ao meu redor, as pequenas coisas que acontecem no processo. E eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem apreciar esse caminho até chegar a algo, né? E que a gente chegue a gente aproveite esse caminho, a gente chegue nesse algo que almejamos de forma de forma planejada ou não, né? Que às vezes a gente planeja algo, como eu falei, e não acontece. Mas que a gente entenda os aprendizados dessa jornada. Então, para você que tá me ouvindo, que acompanhou 9 episódios até aqui de um projeto que eu também não ia trazer para o mundo no ano de 2023, mas eu trouxe, e é uma coisa que eu tô muito orgulhosa, porque eu sei que 2024 vai prosperar ainda mais.
eu tenho certeza disso, porque eu sei que aos poucos isso vai tocando pessoas e de alguma forma eu posso melhorar a vida das pessoas. E é muito louco ouvir que eu sou inspiradora, porque às vezes eu fico assim, eu só tô compartilhando minha experiência, mas não é só. Acho que na minha trajetória e com a minha história, inspirar pessoas é uma grande responsabilidade e é uma grande honra. E eu tenho muito isso, eu tenho muito esse senso de comunidade, de que eu não quero viver coisas sozinha, eu quero ter mais pessoas como eu, de onde eu venho, aqui do meu lado, sabe? Ou realizando também as coisas dela. Eu fico muito feliz com as realizações das pessoas que eu amo. Como, por exemplo, Beyoncé escolheu Salvador para fazer, né, o lançamento do documentário dela, do filme dela. E na hora eu pensei, nossa, eu queria muito estar lá. Ainda bem que eu tive a honra de vê-la no ano de 2023. Pra quem não entende, assim, eu não sou grande fã de nenhum artista, assim, ai, de fazer loucura, sabe? Mas Beyoncé, ela tem uma representatividade. E eu acho que é isso, a representatividade, ela é importante, porque você sente que é possível. Eu ouvi isso em algum podcast, acho que eu falei até em algum outro episódio, mas você sentir que é possível é muito importante. Quando você traz isso pra Salvador, que é a capital da Bahia, a Bahia onde nasceu o Brasil, né? Nasceu bem entre aspas, mas enfim, você entendeu. E que por muitas vezes tem uma potência que não é valorizada, porque a Bahia é muito potente, o Nordeste é muito potente, tem um significado. E eu fiquei tão feliz quando eu vi meu primo, o Joseph, indo, e pessoas também que eu conheço, né, da Bahia, o meu transista que trançava meu cabelo lá na Bahia, Rafa, maravilhoso, que foi também e trança cabelo, trabalha com uma arte, assim, de forma tão peculiar, né, porque as tranças, ela tem um significado também ancestral, quem trança o cabelo, né, as mulheres cacheadas, crespas, as mulheres negras. Então eu fiquei muito feliz, sério, eu parecia que eu tava lá. E o compartilhar é muito bonito, né? E é isso. Eu acho que o que eu desejo pro ano de 2024 é coragem. Medo também, a gente vai ter medo, tá tudo bem, mas não deixa esse medo te paralisar. Firmeza nas suas escolhas. Eu conversei com um casal ontem, antes de ontem, né? E aí eles tinham 34 anos juntos e eu perguntei como é que faz pra ter 34 anos juntos. Assim, é muito tempo, né, gente? E eles me responderam que é não ligar pro que as pessoas dizem. Viver ali, ter o seu planejamento e tal. E eu achei isso muito bonito. Porque às vezes a gente tá vivendo a nossa vida na régua do outro, principalmente nessa época de internet. E a gente tá muito ligado pro que os outros dizem. E eu não tô me tirando disso não, tá? Todo podcast que eu trago aqui, que eu trago talvez alguma lição, eu não tô me isentando não, gente. Eu tô no bom aí. Porque é isso, nós somos seres humanos que sentimos o tempo todo. E eu acho que a comparação ela é um pouco inevitável em algumas situações. Mas eu não tô me isentando disso. E eu achei muito bonito isso, sabe? Eu acho que seguir o seu coração, sua intuição, né? É muito importante. E lógico, com o pé no chão, com sabedoria, com discernimento. Mas é isso, sabe? Foda-se o que vão falar. Segue o teu, benção. Então, eu sei que a maioria da minha audiência é feminina. E eu sei que às vezes a gente tem a sensação de carregar o mundo nas costas, né? E não só pra mim, mas esse ano foi de muitos desafios para as pessoas que eu amo, né? Pessoas amigas que estão com problema com visto, aqui morando na Europa, e que tá tendo que se virar e que tem aquela insegurança de imigração. Pessoas muito queridas que estão passando por momentos decisivos de fazer uma prova e prestar a prova para vários lugares, que vai ser a decisão da vida a partir do resultado dessa prova. Pessoas que estão decidindo se um relacionamento continua ou não, depois de muito tempo, depois de muita mágoa. Pessoas que iniciaram novos relacionamentos, que finalizaram, que saíram de trabalho, que mudaram, que perderam entes queridos. Foi um ano pesadinho. Mas que com certeza ele te ensinou algo. Então eu quero saber de você o que é que esse ano te ensinou, o ano de 2023.
Conta aqui pra mim na caixinha, pra gente ficar mais próxima. Se você for homem também, tá? Eu falei que minha audiência é a maioria feminina, porque eu acho que a gente carrega muito mundo nas costas, mas que a gente consiga, aos poucos, equilibrar a balança, tá? Do que é bom, do que é ruim. Tentar tirar um aprendizado de tudo de forma leve, não tóxica, porque às vezes tem coisa que é uma mesmo. Mas que a gente consiga se levantar desses tombos, tá? Essa é a minha mensagem, que independente do seu Deus, né, ou que você não tenha um Deus, que você tenha leveza e energia positiva. Acredita na energia positiva, tenta emanar. Tenta um dia que você estiver puto da vida, bota pra fora, não suprime o sentimento. Eu tô aprendendo muito isso, tá? Bota pra fora, você não precisa estar bem todo dia, mas vive e seja gentil com você. Seja gentil, de verdade. Eu coloquei isso até na porta do meu quarto. Porque tenta não falar pra você mesmo o que você não falaria pra um grande amigo, um grande amor, uma pessoa importante na sua vida. Às vezes você não vai conseguir dar conta de tudo, às vezes você não vai ser melhor em tudo e tá tudo bem. Me conta aqui na caixinha, compartilha esse episódio com alguém, né, que você tá ali. Compartilha como desejo de 2024, né, como agradecimento. Abraça quem você ama. Como imigrante, é muito difícil não passar com as pessoas que você mais ama. Mas uma outra amiga minha, eu tenho pessoas incríveis, né? Você tá vendo que eu tenho pessoas incríveis na minha vida. Uma outra amiga minha falou bem assim, amiga, eu sei que você encontra amor por onde você for. E é isso, quando você emana amor, você encontra amor por onde você vai. Então, eu sei que esse momento que a gente passa, às vezes, longe da família, ele é delicado, ele mexe com a gente, eu tô bem mexida, tô bem sensível. Mas logo, logo também tô na Bahia, recarregando energia. E tentar emanar amor e encontrar amor e ser aberta pro amor por onde você for, tá? A gente volta, eu nem falei isso com o Adolfo, mas é isso. A gente volta, eu vou dar uma folga, né, no dia 3, porque Adolfo, inclusive, vem me visitar aqui no Porto. Uhul! E voltamos dia 10 de janeiro, na segunda quarta-feira do ano. Dar uma pausa, respirar. E, nossa, que orgulho eu reconhecer isso, de que eu não preciso, né, tá aqui logo na primeira quarta-feira do ano. Sei que vocês vão sentir falta, mas tem um episódio anterior que saiu bem no dia do Natal, que talvez você não tenha escutado, que é o que é lazer pra você. Traz muitas reflexões também, e traz as minhas tias ali. Ah, e Adolfo, coloca o áudio, aquele áudio de tiazinha que a gente ia colocar no último episódio, e enfim, acabou que não deu pro pessoal ir com moderação aí no final do ano. E é isso, um feliz ano novo, muita luz no seu caminho. Te espero em 2024 com episódios toda quarta-feira. Compartilha esse episódio, deixa seu comentário aqui e coloca 5 estrelas também. Embaixo da foto tem ali pra você dar a sua nota, e você dando 5 estrelas se esse episódio ou se esse podcast em algum momento melhorou seu dia, vai me deixar muito, 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 muito feliz e muito grata, tá? E deixa seu comentário aqui. Eu não consigo responder no Instagram, aqui no Spotify, quando você deixa o comentário, mas eu vejo todos, tá? Pra você saber aí. E se você quiser conversar um pouco mais, pode falar comigo no Indiara Vitório, o @Indiara Vitório, lá no Instagram, tá bom? Um cheiro, feliz ano novo, sente meu abraço, eu tô me abraçando aqui. E sente meu abraço daí, ou o abraço de uma pessoa que você ama, aonde você esteja nesse momento. Feliz ano novo! Até ano que vem! Pois é, só agora que eu vim descobrir como é que a gente vai pra festa, se diverte, fica de boa, lá, boa toda. Aí quando chega em casa no outro dia, passa mal o tempo todo, toda desgraçada, por causa de cachaça, por causa de comida, por causa disso, daquilo. Não adianta, não é felicidade. A gente tem que se divertir por lugar, ver as coisas, e nem tudo a bebida dá prazer, né? Aí você bebe, não vê nada, não curte nada, fica fora de si. No outro dia fica toda desgraçada, né? Foi bom o quê? O que é que foi bom? O que é que foi bom? A gente só sabe contar que foi bom a cachaça. Eu não tô mais nessa, não. Eu descobri, agora eu mesmo tô fazendo minhas terapias.